O rapaz do Fluminense comprou o Canóbio. Hoje foi revelado pelo jornalista Vitor Lessa que o Fluminense comprou o Canóbio pelo valor de 6 milhões de dólares, que dá um valor hoje em torno de 40 milhões de reais. 40 milhões pelo Canóbio. Mas não é só isso. O Fluminense mandou nessa negociação para o Atlético Paranaense o jovem Isaac, jogador de 20 anos, da base do Fluminense. Eu considero um ótimo jogador, né? Ótimo talvez seja forçar um pouquinho você considerar a realidade de futebol do time profissional. Mas o Isaac, na base, era um jogador ótimo de lado de campo, um atacante habilidoso, jogou pouco no time de cima, mas quando jogou, fez atuações razoáveis ou boas. Então, para chegar a ser ótimo, ele tinha que ter tido mais oportunidades. Não teve. O Fluminense tem um outro Isaac, né? O Isaac com Q-U-E, porque esse que foi para o Atlético Paranaense se escreve de forma diferente, é o Isaac, mas o Isaac foi para o Atlético Paranaense e o Fluminense tem o Isaac, que está vindo do Sub-17, assim como o Riquelme e Felipe. São grandes promessas, são jogadores que já estrearam no time titular, jogando na primeira rodada contra o Sampaio Corrêa. O Fluminense não venceu, mas eles foram destaques. Enquanto esse outro Isaac, né, esse de 20 anos, foi embora para o Atlético Paranaense no rolo aí com o Canóbio. Então, gente, o negócio é o seguinte: o Fluminense pagou pelo Canóbio 40 milhões de reais e ainda cedeu 70% dos direitos do Isaac, porque o Fluminense vai manter só, segundo a informação do Vitor Lessa, 30% dos direitos dele. Na minha opinião, Canóbio é um bom jogador, é um bom reforço, é um jogador que pode agregar e, a princípio, deve até chegar para ser titular no Fluminense, ou se não for titular automaticamente, vai brigar de uma forma já em altíssimo nível ou como grande candidato a assumir uma vaga de titular. Eu estou dizendo que eu não sei se ele vai chegar como titular. Hoje o Fluminense tem John Arias, ainda tem o John Arias. O Fluminense tem o Serna, que é outro jogador que foi contratado recentemente, veio no meio do ano passado, mas o Serna terminou em alta o ano de 2024. Na real, ele fez 2 gols decisivos para o Fluminense nas 2 últimas rodadas. O Serna, tanto na penúltima quanto na última rodada, gols que, a rigor, salvaram o Fluminense do rebaixamento. Então, não sei se o Canóbio vai chegar e assumir a posição ali. A não ser que ele jogue com uma formação diferente, né, que o Mano Menezes recue o John Arias para jogar com o Canóbio, jogar com o Serna, botar um centroavante centralizado. Isso tudo a gente vai saber. Mas o Canóbio é um jogador que chega com status, né, lá em cima no Fluminense, sim, né, para ser um jogador possivelmente ou provavelmente para ser titular. A questão não é essa. A questão não é a qualidade do reforço. A questão é o custo. Canóbio vale 40 milhões de reais e mais do que isso, 40 mais o Isaac, mais 70% do Isaac. Porque quanto vale o Isaac? Um menino de 20 anos, da base, né, com atacante, habilidoso, com potencial até para fazer gols, é coisa que valoriza muito o jogador de futebol, é ser atacante, fazer gols, driblar, aquela coisa toda ali do jogador de frente. Quer dizer, característica, sem comparar os dois jogadores, mas característica do tipo do Luiz Henrique. Né? Quanto vale hoje o Luiz Henrique? Quanto valia quando o Fluminense negociou? Então, não há nenhuma certeza sobre o Isaac. Mas é um jogador com potencial para a gente dizer que ele hoje, aos 20 anos, valeria, no mínimo, 2 ou 3 milhões de euros. Vamos lá, sejam 3 milhões de euros. Quantos são 3 milhões de euros somados aos 6 milhões de dólares que o Fluminense está pagando ao Canóbio? Então, se você fizer uma conta aí, colocando ali na ponta do lápis o valor do Isaac, que está indo para o Atlético Paranaense, em definitivo, mas o Fluminense está mantendo 30% dos direitos dele, mas ele está indo em definitivo, tá? Se você considerar esse valor todo, o Fluminense está comprando o Canóbio ali por 55 milhões de reais, alguma coisa desse tipo. Para mim, é muito dinheiro. Para mim, o reforço é bom, mas não vale isso tudo. Uma coisa é a qualidade dele, outra coisa é o custo-benefício. Por esse valor, tá caro. Tá caro ou não tá, Pedrosa? Tá caro. A gente tem que entender que realmente o mercado está inflacionado. O Canóbio é um ponta já testado no futebol brasileiro, isso valoriza o atleta, jogador de Atlético Paranaense, que fez boas campanhas também em competições sul-americanas, convocado para a seleção uruguaia em algumas oportunidades, depois brigou lá com o Bielsa, tudo bem, mas é um jogador que é convocável, digamos assim. E aí quando você envolve o Isaac, que é um jogador que já teve algumas oportunidades na época do Fernando Diniz, já jogou alguns jogos, tem 20 anos, mostrou ser um ponta agudo, habilidoso, que parte para cima, não tem medo de jogar e entrega 70% desse jogador e ainda paga 6 milhões de euros pelo Canóbio, que é um bom jogador, mas não é o top dos tops dentro do futebol brasileiro, eu acho que fica caro. Se fosse só os 6 milhões de euros, ok,
digamos assim, seria o ok. 6 milhões de euros mais o Isaac, eu acho que o Fluminense pagou caro e entregou o moleque, que se ele faz 1, 2 temporadas pelo Atlético Paranaense de bom nível, ele tá valendo mais do que o Canóbio, tá? Então, assim, na minha visão, eu concordo plenamente com você. Entregaram um moleque com potencial, que tem 20 anos, por 70%, mesmo que tenham mantido os 30%, entregaram esse garoto e trouxeram um jogador que é bom jogador, que é testado no futebol brasileiro, que muito provavelmente vai dar retorno técnico ao Fluminense, mas se tratando de finanças, o Fluminense abriu mão de uma joia, e se tratando de uma joia, de xerém. Porque quando vem comprar do Fluminense, é mais caro. Vai comprar jogador no Santos, vai comprar jogador no Fluminense, vai comprar jogador no São Paulo, por exemplo. Por situações financeiras, mas também por a tradição dessa base ser uma base também que gera grandes jogadores, o mercado sabe disso. O mercado sabe disso, que é mais caro. Então, na minha visão, essa negociação de forma financeira foi ruim. E não é pelo Canóbio, é pela forma financeira e pela entrega do Isaac. Luciano? Sem dúvida nenhuma, também acho. O menino que tem o carimbo de xerém, tá aí o Riquelme, né, que é uma promessa, uma boa promessa, né? Fez aí no segundo tempo, no domingo, praticamente chover, deu chapéu e acredito que vai agregar muito, inclusive, para o time profissional do Fluminense. Também concordo que o Canóbio é um bom jogador, inclusive mostrou isso, apesar da confusão do Atlético Paranaense no ano passado, que trocou de 2 a 3 vezes, né, de técnico, foi rebaixado no ano do seu centenário, mas é um jogador que interessante, inclusive, para o sistema do Mano Menezes, né? Um jogador fisicamente que entrega, um jogador que vai até a área, um jogador consistente, de toque. Tem a questão do Serna também, mas acho importante porque o Ares recebe aí, já demonstrou que não quer ficar, fatalmente, em algum momento vai sair, isso eu acho que acontece nessa temporada, mas acho que a negociação foi ruim. O Fluminense negociou mal, para um time que não tem, assim, tanto o estofo financeiro, entregar uma joia, né? Mesmo que não tenha tido grandes oportunidades, mas que poderia ser um ativo financeiro do tricolor, mas que acabou, na minha visão, sendo entregue de mãos beijadas. Foi ruim pela negociação. É isso, né? É bom, mas não por esse valor, né? Você compra é igual você comprar um carro legal, mas que está custando o dobro do que ele vale. É tipo isso. Não é nem eu acho que nem o Canóbio, não é nem que ele não valha, ele só vale a metade dos 40 milhões. Mas 40 está um pouco demais e você tem que acrescentar o valor do Isaac. Se o Isaac estivesse sendo emprestado ao Atlético Paranaense, né, e voltaria no fim do ano, e o Canóbio custasse 30 milhões, mais o empréstimo do Isaac, eu não estaria falando isso aqui. Até para dar rodagem para o menino, pois né? Porque eles vão jogar uma Série B. Série B, nesse sentido, ela é muito mais física, vai dar oportunidade, e aí seria até bom para o Fluminense, né, para poder ter um reforço mais adiante da temporada. Não foi o que aconteceu.